processo de unificação. A gente vai usar esse site chamado Musical Algorithms, eu vou entrar nele diretamente, né? Vou colocar aqui depois no chat para vocês poderem acessá-lo. Está passando para vocês. Bom, então, o que a gente tem aqui... Deixa eu tirar esse negócio. A escolha dessa ferramenta foi porque você vai ver que ela é bastante intuitiva, né? E, essencialmente, em 5 minutos, a gente consegue fazer essa unificação, né? Como eu havia comentado, tem outras formas e outras ferramentas muito mais com certa liberdade em termos de escolha de parâmetros e outras possibilidades, que seria, né, o Supercollider. Mas isso eu deixo para um outro momento, para quem tiver mais interessado, né, em poder aprofundar essas explorações. Então, essencialmente, nesse site a gente vai ter essas 4 opções que a gente vai caminhar, né, logo nesse sentido. A primeira, vamos escolher a forma como a gente vai estar mapeando as notas musicais, que a gente vai ouvir, as frequências. A segunda, ela vai estar relacionada com a escolha da duração dessas notas, né? E a terceira, né, ela estaria relacionada com a escolha de qual modo ou escalas a gente gostaria de estar trabalhando, né? E, finalmente, né, vamos tocar, né, essa sonificação com a escolha do instrumento musical, né, que melhor nos convir. Então, eu vou começar com o pitch, né, ou seja, clicando, né, nesse item, é onde a gente vai estar escolhendo, né, as nossas notas, né? Então, aqui eu tinha feito um teste antes, eu vou resetar, né, de tal modo que... E a maneira como eu vou estar selecionando, né, esse pitch, tem várias formas de você fazer. Aqui ele já dá várias opções default, né? Você pode explorar um pouco mais como você quer, né? Até o DNA, RNA, proteínas, né? Como Matheus, você pode trazer um texto e a gente tentar fazer essa sonificação aqui diretamente. Mas eu vou escolher a forma customizada, né? Então, eu vou escolher esse custom. E agora eu vou clicar, né, na parte de modificar input. Depois eu vou voltar passo a passo e estar mostrando para vocês, né, nos slides. E isso vai estar disponibilizado para vocês também, né, no Moodle, né? Bom, aqui vai aparecer um espaço, né, de trabalho para os dados, né, onde eu vou entrar os dados e esses dados vão estar sendo convertidos para o formato, né, que pode ser usado nessa ferramenta, né? Então, como é que vai ser os meus dados, né? Eu tinha falado para vocês da gente estar pegando, né, um conjunto de dados e ela tenha 2 colunas, né, como está aqui, e aqui essencialmente o espectro de uma daquelas sistemas que eu acabei mostrando para vocês, né? E eu vou selecionar todos esses dados. Então, note que ele tem o seguinte aspecto, né? Acho que é importante vocês tomarem esse cuidado. Então, ele tem um formato CSV, né? Então, ele é separado por vírgula, os dados. E tem um outro aspecto que talvez possa causar alguma confusão, que aqui a gente segue a notação americana, né? Onde o nosso dígito é ponto e não vírgula, né? Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa distinção, né, entre um sistema e outro. Então, eu vou copiar esses dados aqui, usando esse editor, na Ctrl+A. E vou copiar, né, nessa janela que está aqui de input, né? Note que meus dados foram copiados, né? E eu vou escolher, dentro dessas opções, né, uma conversão da minha coluna para não ter esse tipo de problema, né, quanto a qual que é o formato numérico que vocês escolherem. Então, aqui a gente tem uma liberdade muito grande em termos de
o que a gente quer fazer. Então, o que eu vou querer selecionar, né, são os dados da coluna 2, que é exatamente o meu espectro, né? Essa coluna A, aqui no meu caso, é as frequências, né? A precisão numérica, bom, aqui eu estou colocando como sendo em 3, né? Eu vou apertar nesse Get Formatted Input. Então, o que ele fez foi, essencialmente, colocar esses meus dados que estavam na forma de coluna, né, agora numa sequência numérica, respeitando, né, a escolha entre a primeira ou a segunda coluna, que você pode escolher, né, e a precisão numérica, que aqui no meu caso, eu escolhi 3, poderia ser 2, 1, aí vai um pouco do que você gostaria de estar explorando, né. E aí, uma vez que ele fez essa conversão, eu dou um apply, né. Então, ele já me apareceu aqui a opção, né, de todos os meus dados. Então, os dados de entrada quanto às notas musicais é a minha segunda coluna. Eu posso adicionar outras vozes, outros instrumentos musicais, se você quiser, né, mas aqui, como eu só tenho uma única contribuição, eu vou manter essa opção. Depois a gente pode explorar aqui quantas vezes a gente quiser, né? E agora, uma vez que eu tenho as minhas informações, né, das notas, eu vou fazer aquele mapeamento, né? Então, que eu vou transformar, eu volto aqui aos slides, deixa eu ver se aparece aqui. Eu vou fazer esse processo aqui. Tá? Eu vou estar convertendo aqueles dados dentro daquelas 88 teclas que eu tenho aqui no piano. Tá? Então, eu posso escolher qual intervalo de teclas que eu esteja interessado. Então, 0 significa o silêncio, né? E eu vou escolher um algoritmo, né? Nesse caso, eu vou escolher a divisão. Ele poderia pegar o módulo, ele poderia pegar o logaritmo, né? A razão entre o logaritmo e as frequências, de tal modo que caia nesse range, né, de opções. E aí, nesse caso, essencialmente, ele converteu, né, agora aquelas minhas informações mapeou, né, aquelas minhas informações dentro desse regime de notas que eu tenho aqui disponíveis, né? Poderia ser menor ou maior, aí cabe a vocês experimentarem, né? Bom, então, dado isso, eu fiz um mapeamento, primeiro, identifiquei os meus dados, né? Fiz um mapeamento agora das notas, e agora eu vou trabalhar a duração, né? Então, ele já identificou que eu vou ter 1.112 pontos, né? Eu vou selecionar aqui um tipo de, vamos ver, talvez... Então, o Φ, ele vai trazer a razão de ouro, né? E aí ele traz a informação de como é que foi feito, né, essa transformação, né? E aqui a ideia é a mesma, né? Então, dentro desse regime, a gente vai escolher, né, de como é que vai ser feito esse mapeamento para a duração. Eu vou usar o mesmo esquema de divisão, né? Depois vocês podem explorar outros esquemas, né? E agora eu tenho as notas, tenho a duração de cada nota. Bom, o próximo passo são as opções das escalas, né? Aqui vem um pouco de exploração musical, né? Então, posso escolher de uma forma uniforme ou escalada, né? E eu vou escolher, no caso, né, a cromática, né? E vai um comentário interessante, né? Na música ocidental, nossas opções são bastante limitadas, né? Você pode ter modos maiores, menores, e quando se você for olhar a música árabe, ela tem milhares de opções, literalmente milhares de modos, comparado com os dois que nós temos na música ocidental. E aqui o tom, né? Eu vou optar pelo tom em dó, né? Mas você pode escolher qualquer outra nota se você assim desejar. E vai experimentar, né? Bom, então, fiz a seleção das notas e o mapeamento delas, a duração de cada nota e o mapeamento dessa duração.
E aqui a escolha, né, em termos de quais seriam as escalas, né, que a gente estaria tocando. E aí o próximo passo, que é exatamente a gente vai ouvir, né, essa experimentação, né, e aí aqui ele traz um sumário, né, das informações quanto às notas, a duração. Você pode selecionar diferentes instrumentos musicais, né, eu vou começar com piano, né, e a gente vai conseguir visualizar, né, esse piano sendo tocado, né. E ao final do processo eu consigo, né, fazer o download do arquivo MIDI, que a gente pode depois usar esse arquivo MIDI e colocar embeber nesse arquivo qualquer instrumento musical. Tá? Bom, então se preparem aí para estar ouvindo o que a gente vai estar nesse processo aqui que eu acabei de fazer com vocês, né? Então eu vou tocar, né? Então vai. O que vocês ouviram? Eu tinha sonificado, foi essencialmente, de novo, esse espectro. Note que no início, essencialmente, você não tem nenhuma variação, né? Então fica naquela nota mais grave, né, do piano. E aí toda vez que há um pico, né, você aumenta tanto a frequência daquela nota, né, bem como a gente pode trabalhar também a duração. Então, se eu fosse repetir, né, dá para acompanhar exatamente esse aspecto, né, que teríamos desse espectro. Você vê que, em termos de opções, né, a gente tem inúmeras opções de como fazer esse mapeamento, né, como trabalhar a duração, as escolhas das notas e os instrumentos musicais. Né? Agora cabe aí vocês professor, experimentar. ainda está tocando a música, professor, de fundo. Acho que eu não ouvi quase nada do que o senhor falou agora. Tem que parar a música, professor. Eu não estou te ouvindo. Olha o chat. Aí, boa. A gente não parava de... A gente só estava ouvindo o som e a gente não estava conseguindo te ouvir. Tá legal. Deixa eu voltar, então, tinha comentado, né, por quanto a esse espectro. Vocês me ouvem agora? Sim. Sim. Perfeito. Então, o que eu estava comentando era que o que a gente havia feito, o que eu acabei de mostrar para vocês, foi, na verdade, converter esse espectro, né, em som. Então, esse início, que ele ficava apenas numa única nota grave, né, ele mostra que a amplitude desse espectro era zero, e aí, toda vez que aparecia um pico, né, você tinha, e a depender de como é que era a intensidade desse pico, você ouvia notas mais graves ou notas mais agudas em relação àquela nossa referência. Tá? Isso permite que, agora você tem inúmeras possibilidades aqui em termos de mapeamentos, né?
E acho que vem aquela experimentação, no caso da sonificação, que uma vez que você conhece como foi feito, qual que é o protocolo utilizado, né, isso pode ser reprodutível. Então, se eu encaminhar esse arquivo de dados para vocês e fazer essas mesmas escolhas em relação ao pitch, a duração, né, e as escolhas de escalas, vocês vão estar ouvindo a mesma sonificação, né? E aí eu deixo como, nesse tempo restante da aula, de vocês tentarem fazer essas experimentações, né? Quem quiser também estar compartilhando, fique à vontade, vai ser muito interessante estar ouvindo o que vocês prepararam. E se tiverem alguma dúvida do ponto de vista técnico, né, de como está realizando essa sonificação, né? Então, essencialmente, os ingredientes que a gente vai estar procurando é a altura da nota, né, que é o pitch, a duração de cada uma daquelas notas, né, para criar uma dinâmica na evolução do som, né, musical, se assim vai escolher, e as opções quanto às escalas, que é mais um ajuste do ponto de vista de percepção, né? Então, a gente pode notar, ou se usar o modo maior, menor, aí quem está mais familiarizado com música pode explorar de uma forma mais imediata, né? E a gente consegue já ouvir, de fato, o resultado final, né? Sem precisar, escolhendo um instrumento, né, que melhor lhe convia, o que vocês acharem mais interessante. Dúvidas, questões, quem quiser experimentar, compartilhar, fique à vontade de estar. Professor, só fiquei um pouco com dúvida na hora que o senhor colocou os dados lá no programa. Perfeito. Eu vou repetir esse passo, né? Uhum. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é que eu vou simplesmente resetar aqui tudo que a gente já havia feito, né? Uhum. Então, isso seria como você estaria vendo, né? Então, note que eu posso ter outras opções de colocar outras vozes, né? Se assim eu desejar. Então, se eu tiver duas propriedades físicas que eu quero simultaneamente estar ouvindo, né? Então, na primeira vai tocar o violino, a segunda vai tocar o piano, por exemplo. Então, essa seria a forma da gente estar fazendo, né? Mas eu vou tirar a segunda voz, né? E bom, então eu quero introduzir os meus dados aqui na minha área de trabalho, né? E a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar, né, esse conjunto de dados para o pitch. Então, eu posso ter aqui, ele traz por default algumas opções, né? Eu posso colocar números inteiros, posso colocar uma relação com a relação de Pascal, né, DNA e tal. Eu vou colocar uma customizada, ou seja, eu vou introduzir os dados tal qual eu queira, né? E eu vou clicar nessa modificação de entrada, né? Quando eu clico, ele vai aparecer esse espaço de trabalho para a gente. Tá legal? Eu vou introduzir os meus dados, né? Como é que eu vou introduzir os meus dados? Aquele meu arquivo, né, que contém, você pode pegar tanto de uma planilha quanto de um arquivo de texto, como eu coloquei aqui, né? Eu vou selecionar todos os dados, controlar. Eu vou dar um Ctrl+C, e aí naquele espaço, eu dou um Ctrl+V. E aí, com isso, ele gravou, aqui eu contém todos os dados que eu queria. Então, você pode fazer isso manualmente também, né? Mas acho que a ideia aqui era poder, de forma automática, a gente consegue estar inserindo esses dados, né? E, em seguida, eu vou fazer essa escolha em termos de qual coluna, que dados eu quero. Se eu tivesse 10 colunas aqui, né? Quais dados eu gostaria de estar sonificando? No meu caso, eu estou interessado na segunda coluna. Então, portanto, eu vou escolher essa coluna de número 2. Né? E a precisão decimal, eu vou manter essa precisão dos dados originais, que são 3 casas decimais. E aí, nesse processo, eu peço para ele fazer a conversão, né?
e aqui ele já aparece para mim, né, esse formato que estava em coluna, né, a segunda coluna, ela aparece uma sequência, que vai ser a sequência, né, numérica, que vai ser usada para fazer o mapeamento. Então, note que, no caso desses dados que eu mostrei para vocês, nada mais é do que esse gráfico aqui. Então, eu estou olhando a frequência em função da intensidade. Então, no primeiro, e aí a coisa vai sendo formato, a gente vai visualizando, né, dessa forma. E aí eu simplesmente, deixa eu tirar esse assim. Eu dou um aplicar, um apply, né, e ele consegue ler, né, identificou aqueles meus dados. Então, se você chegou até esse ponto, né, então ele leu corretamente o teu conjunto de dados. Tá legal? Certo, agora eu consegui entender um pouco melhor. Ficou... Vocês conseguiram reproduzir essa... Não, agora, reproduzi até aqui, agora eu vou tentar fazer o restante. Obrigado. Hein? Professor, Opa. o programa, ele não reconhece, né, quando os dados estão escritos tipo E-12 ou E... Tipo, tem que deixar tudo em número, né? Eu acho que seria o ideal, né? Então, talvez fazer essa conversão, né? De tal modo que a gente possa estar... Você pode testar, mas eu imagino que não funcione. Eu estava tentando aqui agora, mas eu vi que deu errado. Eu queria saber se tem que mudar mesmo para número ou se tinha um jeito de fazer funcionar. Isso, né? Acho que talvez um processo que você possa fazer um passo anterior, né? Seria converter nesse formato e traduzir para... Eu estava com esse mesmo problema e eu consegui fazer ele entender, mesmo estando com E. Eu estava com um E a menos 29, aí se você colocar a precisão de tipo 37, dependendo da quantidade de números que você tem, aí ele consegue enxergar o negócio e dá certo. Assim. Ah, beleza, obrigada. Vários zeros. Obrigado. Mais dúvidas? O professor, eu tô com um problema. Que os meus dados, eles não estão com vírgula entre o tempo e a coisa que eu quero analisar. Aí eu não sei muito bem o que fazer, que é um arquivo bem grande. A pergunta é como é que está o teu... que você pode... Se você conseguir ler esse teu conjunto de dados no Excel ou qualquer outra planilha, você pode exportar, né, esses dados como um formato de CSV, que foi o que a gente... Ah, é, né? Sim. Tá bom, então tá numa planilha Excel. E aí, a partir disso, deixa eu ver se eu consigo abrir Ó. Você tem essa opção aqui, ó. Não consigo. Então, tem que fechar isso aqui.
E aí você vê que ele usou nesse formato, né, onde você está separando as colunas a partir de uma vírgula. Tá vendo? Ah, beleza. Tá bom. Valeu. Que funcione não só para o Excel, mas também o Origin e outras ferramentas, né, de gráficos, né, são as mais comuns. Beleza. Obrigado. Eu estou curioso para saber o que saiu de vocês. Se alguém quiser depois compartilhar, Professor, liga lá. tem uma dúvida aqui no chat que é na parte de duração, como que faz? Eu vou voltar aqui o mesmo processo, tá? Manteve a memória. Então, eu vou entrar em duração. Fiz um mapeamento do pitch, né? E aqui eu vou selecionar, né? Você pode selecionar da mesma forma, né? Como você queira. O que eu fiz foi escolher que a duração, ela de alguma maneira, ela tivesse essa relação que é a razão de ouro, né? Então, se eu clico ela aqui, né? Então ela mostra que o que ele está fazendo é que entre dois segmentos ele vai seguir, né? Ele vai manter essa proporção que foi colocada. Você pode escolher outras coisas, tá? Então, por exemplo, você pode escolher de tal modo que ele siga a série de Fibonacci, né? Ou de número de terços, conforme a gente querer. Vamos escolher uma coisa, algo como o número de Euler, né? Elevado a aquele valor. Então, isso aqui você tem essa liberdade de poder estar escolhendo diferentes opções, tá? E aí, feito isso, né, agora a gente vai fazer de novo um mapeamento, né, em termos da duração, e aqui eu fiz a escolha da divisão. Então, se você quiser repetir aquilo que eu fiz, nessa parte, eu tinha escolhido a razão de ouro, tá? Nessa parte, eu escolhi como divisão. E aí, com isso, ele faz um mapeamento, né, em termos do que é que vai estar sendo tocado, né, em qual regime aí no caso do teclado de nosso interesse. Professor, ali onde você colocou de 0 a 6, é o que? São a escolha Então, das notas? Aqui, ó, se você clica nele, né, ele vai mostrando para quem está familiarizado com notação musical, né, então você tem a breve, a semibreve, né, e aí as colcheias. Então, ela vai identificar, né, se é 0, ela seria uma semicolcheia. Se é 2, se é 1, né, a semicolcheia com metade, né, da menor divisão. Se é 2, é a colcheia, e assim por diante. Então, ela vai te dar o ritmo. Não sei se eu confundi, mas acho que a ideia é você trazer a informação sobre o ritmo aqui, né, que tem a ver com a duração. Eu posso tornar as notas mais longas, né, ou mais curtas, de acordo de escolher esse intervalo, né? Seria equivalente a gente estar escolhendo, por exemplo, no metrônomo, né? Posso escolher até 0, até 9, aí as notas vão ser muito mais longas, né? Tá mais claro? Não. Se eu pegar uma parte musical... Professor, você pode mostrar a próxima parte também? Claro. Então, feito esse mapeamento, né, a gente vai para a parte das opções de escalas.
certo? E quais as opções que a gente tem, né? A gente aparece várias opções. A escala cromática, né, que seria a base, a mais comum na música ocidental, né, mais natural que a gente poderia imaginar. O escala, que é normalmente usado em blues, né, vários diferentes modos que você teria, né, e vamos escolher o blues, por exemplo. E aí eu posso escolher agora em qual tom vai ser tocado aquela escala, né? E você tem tanto o dó sustenido, ré sustenido, né? Mi, fá sustenido e assim por diante. Eu gosto mais do... A gente pode escolher um tom maior em lá. Tudo bem? E aí agora, uma vez feita essa escolha, eu vou para... Agora a gente vai tocar, né? Então, essencialmente, você pode selecionar um instrumento musical de interesse. Vamos pegar um instrumento diferente agora. Vou pegar a guitarra. E ouvir. Então, vocês não estão ouvindo. E assim por diante. Tudo bem? Ficou mais claro o processo? Alguém quer que eu repita algum passo ou gostaria de ter alguma dúvida ou alguma questão? Professor, eu fui tentar fazer aqui, eu segui todos os passos. Na hora que chegou nessa parte depois da duração, ele não aparece as opções de escala. Tipo, eu coloco as coisas e não aparece nada, né? Na opção de escala. No caso aqui, você consegue... você chegou até a parte do mapeamento, né? Isso é, tipo, eu selecionei as opções e o mapeamento apareceu. Daí eu cheguei na opção de escala e não apareceu nada na parte cinza. As escolhas que você fez, você optou pela escala? Sim, a escala. Certo. Aqui Eu peguei as primeiras em todas, cromática e o dó. Talvez porque eu tenha muitas notas. Acho que o site dá uma bugada com isso. Acho que vou tentar usar menos. Pode ser uma questão também de como está todo mundo acessando simultaneamente. Essa conversão eles fazem localmente, né? Então, quantos dados você tem? Uma sugestão, se você quiser fazer uma experimentação rápida, é optar aí por um menor número de dados. Não sei quantos dados. Sim. Quantos aparece aqui para você? 80 mil. Acho que é muito mesmo. Acho que eu coloquei demais mesmo. Esperar um pouquinho para o processamento, né? Não, eu vou colocar 1000 e pouco para testar. Professor, desculpa pedir, mas você pode fazer de novo? Claro, eu me distraí. Vamos fazer desde o começo, tá? Eu vou... Esse negócio do Zoom ficar aparecendo aqui em cima. Vou resetar de novo. Então, o primeiro passo é escolher que a gente vai fazer uma... Deixa eu botar isso aqui em cima. É escolher que a gente vai estar fazendo uma... vamos introduzir de uma forma customizada, né? Então, a gente vai optar por esse custom, que é a última opção, tá? E uma vez que está no custom, eu vou clicar nesse Modify Input. Ele vai abrir essa janela, né,
que é a área de trabalho, né, onde a gente vai incluir os nossos dados. Certo? Eu vou lá no meu arquivo. Vou selecionar todos os dados que eu tenho aqui, né? Então, Ctrl A, com Ctrl C, né? E nessa área que está input, eu dou um Ctrl V. Né? Em princípio, se der tudo certo, você vai ver aquele teu conjunto de dados aqui dentro. Eu vou fazer a opção por coluna, versão de coluna, e eu estou interessado em converter os dados que estão na coluna 2. Então, portanto, eu estou escolhendo aqui a coluna 2. Né? E a precisão decimal, que você pode... Eu mantive 3, né? Você pode escolher outros valores. E aí, com isso, ele gera, né? Ele já faz a conversão, ele traduz, ele pega essa segunda coluna e agora coloca essa segunda coluna em sequência. E eu dou um apply, né? Clico nesse botãozinho, que ele vai aparecer para mim aqui, já, tá? Então, se você teve problemas em conversão, você não vai ver esses dados aparecendo. Para mim agora aqui tá aparecendo um monte de NaN. Para mim também. Eu acho que talvez tenha a questão do formato, né? Não sei como é que vocês... se quiser, pode estar compartilhando aqui com a gente, mas a ideia é, quando se aparece NaN, significa que ele está com um número que é muito menor do que a precisão que a gente disponibilizou. Né? Como assim, um número muito menor? O número de dados? Se, por exemplo, não, se a precisão, você está, como alguém trouxe na discussão, né? Você tem E menos 29, ou seja, você tem 0.0000 até 29 depois da vírgula. 29 casas depois da vírgula. Como é que está teus dados? No meu caso, eles estão em torno de variando, a primeira coluna variando de 1 a 20 e a segunda coluna variando de 60 a 80. A minha tá variando bastante. A primeira tá entre 1749 e 2019 e a outra tá entre 0 e quase 200. E a separação, Talvez mais de 200. as colunas, ela está com vírgula, fez formatos... Tá, com vírgula no meu. Certo? Será que agora eu percebi aqui que não tem um espaço entre a vírgula e o próximo número. Será que é esse o problema? Percebi isso, e aí eu coloquei o espaço para aparecer o número para mim. Eu ia falar isso Sim, agora. esse é o problema mesmo. Deu a mesma coisa para mim. Tem que botar o espaço. Ele até fala aqui que ele precisa das colunas separadas. Ele fala que Nossa, eu não sei como fazer isso aí, não. É muito número. eu acho que a sugestão é, de novo, você pode ler dentro do Excel e exportar. Você pode também copiar num bloco de notas ou um negócio mais básico assim do seu PC, e aí você usa a ferramenta de encontrar e substituir, find and replace, e aí você pede para ele trocar uma vírgula pela vírgula mais um espaço, e aí ele troca tudo de uma vez só. Essa sugestão que foi colocada aqui, né, seria equivalente a você... Tá. Vírgula por vírgula espaço, né? E aí já faz isso. Ah, agora foi. Deixa eu ver aqui. Conseguiram? Como é que limpa tudo que tá ali? Fácil. Limpar, você diz no site? É. Não, você volta aqui, você pode voltar e dar um resetar data.
que ela vai limpar todas as informações anteriores, tudo que você colocou lá. Professor, Pois não. no meu eu coloco os dados aqui desse lado, só que no quadrado, no retângulo cinza, ele não aparece os números. Você está falando desse mesmo passo do pitch? Isso. Tá, eu vou voltar aqui para aqui, gente. Então, o que eu escolhi nessa opção foi a de divisão, tá? E ele já faz automaticamente, né, ele vai aparecer. O meu ele não fez isso automaticamente. Eu não entendi. Você optou, como é que tá teus dados aqui? Eles estão aparecendo normal. Você experimentou uma outra opção, por exemplo, o logaritmo? Deixa eu ver. O logaritmo foi. Tá bom. Pode ter a ver com o intervalo de dados, né, que você tem, né? Que no meu caso ele era bastante, tem intervalo grande entre os maiores e menores. Tá bom, obrigada. Como você pode restringir também aqui no piano. Qual que é a diferença entre esses select algorithm pitch? Você vê, aqui ele traz como é que vai ser feito, né, essa conversão. Então, no caso, você pode fazer uma operação que é de divisão, ou uma operação de você vai aplicar o logaritmo, né, dentro desse mapeamento. Deixa eu voltar aqui. Nosso problema é como é que eu vou pegar o meu conjunto de dados e mapear aqui dentro do range de frequências que eu tenho nas notas que eu tenho no conjunto de notas que eu tenho no teclado, né, do piano. Bom, eu posso fazer essa conversão de uma forma que ela seja linear, né? Então, vou pegar o conjunto de dados e fazer essas divisões para caber em cada uma dessas frequências. Mas, dependendo do teu conjunto de dados, se você tem uma diferença muito grande, né, entre os valores, o ideal talvez seja usar uma escala logarítmica, né? Então, o que ele vai estar fazendo? Sei lá, na primeira oitava, ele vai pegar a primeira ordem de grandeza. Na segunda, né, 2 ordens de grandeza, na próxima ordem de grandeza, e assim por diante. Essa é a forma como ele está mapeando o teu conjunto de dados nessa opção. Se eu faço a minha escolha pelo linear, é porque dentro do meu intervalo caberia, né, essa variação não é tão grande. Mas se você tem variações da ordem de diferentes ordens de grandeza nos seus valores, o ideal talvez seja usar uma escala logarítmica, né? Ou se você tem variações muito grandes entre números positivos e negativos, né, a gente usar o módulo para fazer esse mapeamento. Ficou mais claro? Essencialmente o que a gente está tentando fazer. Bom, eu posso pegar o menor valor e o maior valor e fazer uma correlação linear com essas notas, ou fazer uma correlação logarítmica, ou fazer uma correlação a partir do módulo, que aí eu perco essa informação sobre positivo e negativo. Entendi. Tá. Mas, essencialmente, essa operação é o mapear, né, as frequências aqui dentro desse conjunto de notas. E que você pode selecionar, né, aqui, ele dá um mapa. Se você clicar em cima ali daquele pianozinho aqui, ele vai aparecer essa informação, né? E aí você pode escolher em qual range você quer trabalhar, né? Usa sempre, a referência é o Dó no meio, né? Então, o meu Lá, que eu normalmente uso como referência para afinar, é essa tecla de número 49. Então, se eu quisesse restringir as minhas notas, né, para
a gente consegue ouvir no violino, ele iria até aqui, né? Seria a partir do 35 em diante. O que significa esse 35? Que é essa nota e seria o sol, né? Na corda, na primeira corda, na quarta corda. Tem a frequência de 196 Hz. Entendi, aí é para decidir o intervalo que vai tocar. Em qual, exato. Então, tem alguns, por exemplo, o que é que aconteceu nos meus dados, né? Como a boa parte dos dados é em torno de 0, a gente vai ouvir, e eu coloquei aqui como partindo, né, do 0, a gente estava ouvindo a maior parte das vezes essa tecla, né? Mas eu poderia escolher que eu pudesse tocar, sei lá, o dó aqui no meio. Mas Aí na próxima parte. fiquem à vontade de estar explorando, né? Então, aí depois vem a parte da duração, né? Nesse caso aqui eu escolhi seria a razão de ouro, essencialmente pegar aqueles dados e poder estar convertendo, né, a partir dessa relação. E o ritmo agora é editado a partir dessa escolha, da mesma forma que a gente pode escolher dentro desse intervalo de notas que a gente teria no piano, né, eu posso escolher também, né, como no metrônomo, né, essencialmente essa é a função dessa escolha aqui, né? Então, vou escolher o ritmo que eu vou estar dando ao a minha experimentação. Então, se você quiser uma coisa mais acelerada, você diminui, né? Se você quiser uma coisa mais lenta, você aumenta. E aí a escolha, por conta do meu conjunto de dados, eu escolhi o divisão, mas pode ser escolhido outras formas, certo? Ele fez aqui o mapeamento. E aí vem as escolhas das escalas, né? Que você pode escolher várias opções em termos das escalas disponíveis. Né? E a escala, e o tom, né? De ter interesse. Né? Assim. E aí o próximo passo é tocar. Né? Vamos pegar a Marinha. E assim vai. Ficou mais claro? Conseguiram reproduzir? Tem alguns... Ficou. Agora não sei por que não está tocando nada. Tem a questão do processamento, né? Mas, em princípio, não sei que instrumento você escolheu também. E vai depender de como é o range dos dados que vocês optaram, né? Eu estou vendo aqui que eu tenho apenas 3 minutos aqui, vou só compartilhar com vocês. Façam essa experimentação. Na próxima semana a gente, na verdade, vai começar com a produção, né, de podcast, ainda na parte de sons. Né? E, assim, se puderem compartilhar aí os resultados de vocês,
né? Vai ficar muito interessante. A gente vai disponibilizar um vídeo, né, que foi produzido aí pelo Chagas, obrigado, Chagas, aí que ele traz, né, elementos de como está trabalhando com softwares de edição de som, né? Inclusive eu vi algumas das perguntas aqui quanto a como está ouvindo, né, alguns desses formatos, como mídia. Isso é uma das possibilidades que a gente teria junto com esses softwares de edição. Você pode colocar lá dentro qualquer, no princípio, qualquer timbre, né? Seria isso, pessoal. Bom, super obrigado aí pela presença e vou ficar aguardando. Estou curioso aqui para saber depois os resultados que vocês tiveram, né, nessa experimentação.